Isso aí, mais um encontro de prática. A gente tem feito mensalmente esses encontros para tanto pessoas que nunca ouviram falar, quanto pessoas que já participaram de imersão. Então a gente se junta aí por 90 minutos online. Então, sabendo que a gente está online, tenta tirar essas distrações que estão ao nosso redor e anotar. Às vezes a gente tem várias ideias num encontro desse. Então, anota, tiver pergunta, coloca no chat e a gente vai se sacudindo junto aqui. O que mais, Carol, para falar do encontro de prática, de estruturas? Acho que muitas vezes a gente faz voice crowd, mas muitas vezes a gente também traz uma estrutura só para a gente olhar ela um pouco mais com calma, né? E a gente trouxe dessa vez uma estrutura que a gente gosta muito, porque ela é um exercício mental, mas que traz sempre algo novo para a gente. Então aproveitem esses 90 minutos para brincar um pouco com as nossas mentes e de repente sair inspirado com algo aqui. Vamos fazer uma enquete rápida aqui usando as mãozinhas mesmo. Quem conhece o Libertadores, levanta a mão, só para saber. Pá. Todo mundo, beleza? Débora tá meio, sim. E quem é que conhece a Wicked Questions? Quem é que já fez? Levanta a mão aí. Ninguém, primeira vez para mim também. Igual aqueles guias de rafting em Brotas, né? Alguém já desceu o rio? Pessoal, não, falar que bom, eu também não, então vamos lá. E você já está no bote, já descendo a corredeira, né? É um bom quebra-gelo. Então, beleza, a gente vai. Vamos receber aí a Roberta Han. Não sei se ela sabe, mas esse sobrenome aí tem uma certa importância no meio da educação experiencial. É. Muito bem. O que a gente vai fazer com vocês? A gente vai passar bem passo a passo com a Wicked Questions. Você, na verdade, consegue conduzir essa estrutura em meia hora, 40 minutos com o grupo. Mas a gente vai fazer exercícios antes, vai olhar depois por cima e por baixo e tal. Então, a gente vai fazer mais lento mesmo. Então, para começar, o que a gente vai fazer? A gente vai bater um papo em trios. A gente vai estar em 2 trios. E a pergunta é essa: qual a sua relação com paradoxos, contradições e contrastes? Então vão ser 2 trios, 6 minutinhos para bater um papo, se apresentar, se conectar. E aí na volta a gente dá sequência com o primeiro exercício para a gente chegar nas Wicked Questions. Bem-vindo, Roberta. Legal. Got a review. De volta. Muito bem. Roberta, chegou? Está no encontro certo? Eu já fiz isso, já entrei em links para... Enfim. Vamos lá. Ó, chegou a Vera Lúcia aí. A gente vai fazer um exercício agora que é o... A gente chama, o original é 10x10, mas a gente costuma usar o 5x5. São 5 frases que você vai completar, ou perguntas que você vai responder, mas você responde pelo menos 5 vezes. Então, pega uma folha de papel, é legal fazer isso com a mão. Nossa mão ajuda a nossa cabeça a pensar. Bem-vinda, Vera. Você está com o microfone fechado. Cheguei atrasada e tentando ser discreta, né? Desculpa. Não tem problema, a gente bota você no spotlight. Então, para você, tem que pegar uma folha de papel, fazer borda com giz de cera. Já peguei. E aí vamos responder essas perguntas que vão vir. Mas primeiro tenta se colocar nesse espaço, escolher uma situação enrolada, confusa, pode ser um projeto, pode ser uma decisão, alguma coisa que é, de certa forma, desconfortável, né? Que não tem uma solução fácil, que está sendo trabalhoso. Porque aí essa vai ser um espaço que você vai poder tirar vários elementos para trabalhar na Wicked Questions. A tradução de Wicked Questions seria perguntas desafiadoras. A gente costuma falar no Wicked Question porque viciou em falar os nomes das estruturas em inglês. Os autores pediram para não traduzir, então a gente segue falando, mas lembrando que a pronúncia é livre. Então,
mas a tradução seria perguntas desafiadoras. Todo mundo com papel aí, caneta na mão? Então vamos lá. A primeira é: o que é imprevisível ou incerto nessa situação? E aí, lembrando, não precisa ser racional na sua resposta, não. Meio que joga lá o que vier, não precisa pensar muito. Você não vai precisar compartilhar isso com ninguém. É um material para te trazer elementos só. Inicialmente, Fernando, a gente tinha pensado em várias situações, né? Então aqui a gente continua pensando em várias. Pega uma sua, Marcelo. Pega uma sua, que aí dando um foco em uma situação fica mais fácil. Tá, beleza. E a gente vai dar aí uns 40, 50 segundos para cada uma dessas perguntas. Então é meio que para fazer o download ali. É quase que psicografia. Às vezes não vem a imagem, não vem uma palavra, coloca uma imagem, um desenho. Chegou Larissa. Mais uns segundinhos. E vamos para a próxima pergunta. O que é certeza nessa situação? Quais são as realidades? Aquele desenho ali, ele dá um pouco a ideia de aquele mesmo objeto, né? Olhando de um lado ele é um círculo, olhando do outro lado ele é um retângulo. E as duas coisas são reais. Então, quais são essas realidades, essas perspectivas? Mais uns segundinhos. E a próxima. O que está bloqueando, interferindo ou te impedindo de progredir? O que você está tentando equilibrar nessa situação? Larissa, boa noite. Sua câmera está fechada, é só para você saber. Eu vou voltar 2 slides aqui, Larissa, só para você ver o que a gente está fazendo. Ó. O primeiro é esse daqui, ó. Para a gente entrar nas Wicked Questions. Escolhe uma situação enrolada, confusa que você tem, ou está vivendo, ou que você conhece. E aí, numa folha de papel, você começa a escrever respostas, o que vier, você não vai precisar compartilhar isso. A gente já explorou o que é imprevisível e incerto nessa situação, já exploramos o que é certeza, quais são as diferentes realidades, perspectivas. Terminamos agora de explorar o que está bloqueando, interferindo ou impedindo de progredir, o que a gente está tentando equilibrar. E agora a gente vai explorar o que é frustrante ou complicado, o que torna essa situação difícil. Fernando, você pode voltar só um slide só? Por favor? Que você bloqueando, interferindo. Tá. Pode continuar. Essas mensagens confusas, tá vendo na placa? Aqui, ó, não pode virar para lá, mas você pode seguir em frente. É frustrante. E aí vamos para a nossa última. Quais outras dinâmicas ou elementos estão em jogo nessa situação? Quais?
Muito bom. Então, esse é o seu material base. E dali você vai conseguir tirar vários elementos para o que a gente vai explorar agora. Então, eu vou colocar aqui na tela o que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar fazendo todo mundo individualmente aqui na sala primeiro, e depois a gente vai trocar numa sala menor. Mas esse trabalho segue sendo individual por hora. E aí, lógico, esses slides vão ser mandados para você. Só me confirme, Carol, se aconteceu de novo aquele fenômeno do meu vídeo sumir para você? Tá, agora tá tudo funcionando. Tá. Então vocês estão vendo os slides e estão vendo também as pessoas, né? Sim. Beleza. Então, Wicked Questions. Para que serve o Wicked Questions? Para articular esses desafios paradoxais que um grupo deve enfrentar para ter sucesso. Muitas vezes a gente não enxerga o paradoxo, porque a gente é meio que programado, nosso cérebro é programado para economizar energia, né? E dá um trabalho danado ficar olhando duas realidades conflitantes e não coerentes tentando vibrar ao mesmo tempo ali. Então, na física quântica tem um paradoxo meio famoso para quem é cabeçudo, desse alemão que eu não sei pronunciar o nome, do Bohr, onde duas realidades coexistem ao mesmo tempo. Enfim, tem toda uma linha aí de paradoxos quânticos. Mas essa frase é ótima, né? Porque diz a lenda que quando a gente encontra um paradoxo, de fato, dali a gente vai conseguir progredir, vai conseguir dar passos à frente. Então, alguns exemplos de Wicked Questions, de perguntas desafiadoras, são esses aqui. Ó. A gente tem vários exemplos corretos e um exemplo que não é exatamente o que é uma Wicked Question. Né? Então, são perguntas que a gente não consegue responder de cara. E ela tem esse começo do como assim? Como assim que a gente pode operar de uma forma integrada e autônoma ao mesmo tempo? Então, como assim que a gente vai ser mais estruturado e mais livre? Então, em caixa alta, ali em maiúscula, estão as palavras que são os paradoxos, né? São as energias meio que opostas. Então, como assim criar filhos para serem leais à família, ao mesmo tempo independentes e autores de si mesmo? Como tornar mais seguro assumir risco? Então, você percebe que tudo é apreciativo, né? Os dois lados da pergunta são positivos. Quando a gente tem uma pergunta que dá peso para um lado, ela não é ainda desafiadora, né? A gente está só querendo uma resposta que agrada a nossa resposta, o que a gente pensa, né? O que a gente acredita. Então, essa pergunta, como é que a gente pode se concentrar no nosso cliente enquanto somos forçados a gastar mais e mais tempo com a maldita burocracia dessa matriz que não para de me ligar todo dia? Então, percebe que tem um peso ali, né? O certo ali, a Wicked Question seria como é que a gente se concentra nos clientes e dá conta de todo o compliance ao mesmo tempo. Então, teria que refinar isso. E esse é o trabalho da Wicked Question, é refinar. É chegar no paradoxo e tentar articular ele de uma forma que ele vira uma pergunta poderosa. Então, pega esse material que você tem e aí revisita ele e circula o que são verdades ou realidades que são opostas. Que nem a gente viu nos exemplos. Seguro e risco, né? Estrutura e liberdade, todas essas coisas que são meio opostas, ou contrastantes, ou inconsistentes, faz uma lista de coisas, às vezes foca só na palavra mesmo, e aproxima esses opostos. Você pode circular e ligar eles, enfim, faça de uma forma que você consiga enxergar esses elementos. A gente vai dar aí 2 minutinhos para isso, e a gente vai para um segundo passo. Uma coisa importante, às vezes a gente tem que reescrever o que está lá, porque o que está lá está com um peso, né? Tipo, a maldita burocracia da matriz. Talvez a palavra certa seria, sei lá, compliance, ou né, os arquivos, não sei. Aí você reformula para que ele fique apreciativo, né? Positivo.
Eu sempre me lembro, Carol, daquela Wicked Question que fizeram numa imersão, que era como assim a gente consegue fazer uma festa de encerramento do ano e agradar a todos ao mesmo tempo? Realmente é uma pergunta difícil de responder. Então, agora que você já tem a... Diga, Carol. Agora que vocês têm uns elementos na mão, usa essa fórmula para começar a elaborar esses rascunhos das perguntas. Então, como assim que nós somos, fazemos, temos ou podemos? Aí você ajusta o verbo, isso e aquilo simultaneamente. Dependendo do elemento que é contrastante, você pode usar um verbo diferente. Ô, Fernando, Diga. eu não sei se alguém teve dificuldade. Eu não consegui fazer a parte anterior, não. Eu li as minhas respostas Aham. e eu não consegui fazer essa nova redação, né? Colocando as coisas no positivo. E é difícil mesmo. Nossa, eu achei super difícil. Estou aqui ainda pensando. E o legal dessa estrutura é que ela leva a gente para esse espaço de esforço, então é legal fazer esse esforço, mas tem um momento que a gente faz isso em grupo. E às vezes no grupo, muitas vezes, tem pessoas que são talentosas para fazer essas articulações e ajudam a gente a desembolar. E a gente vai aprendendo junto. Mas é um esforço. A Carol já avisou no início, acho que você não estava aqui. É uma ginástica mental para fazer, mas chega uma hora que desembola, fique tranquilo. Essa parte aqui de agora, para mim, está sendo mais tranquila. A anterior. Aham, legal. Vamos indo. E aí, lembrando, a gente está fazendo rascunhos, né? Se tiver, às vezes, difícil também, aquela ali está meio, larga ela, vai para outra, depois você volta e visita ela de novo, então é um passeio. Uma coisa interessante que acontece na comunidade é que a gente, às vezes, fica brincando de fazer Wicked Questions ao vivo, assim, só para a nossa realidade, acaba virando um hábito. Não sei se é bom ou ruim, mas... Quase que uma musculatura, né, que a gente tem que treinar, assim, porque no começo, acho que essa coisa de não colocar peso, ou fazer ela ser apreciativa, é um exercício mesmo, um exercício mental, né? Mas que se torna divertido ao longo do tempo. Mais 30 segundinhos. Essa verdade 1 e verdade 2, a verdade 2 é normal aparecer no negativo? Aparecer o quê, Vera? No negativo? Sim, aí você torna ela positiva. Então esse é o nosso próximo passo. É ajustar as perguntas para que elas fiquem mais precisas. Então, assim, é apreciativo? A gente consegue responder? Se a gente consegue responder, ela já não é uma pergunta desafiadora, né? Os paradoxos estão claros? Pegar alguns exemplos aqui, ó, Vera, na tela. Você vê que todos eles são complementares, né? São opostos complementares e apreciativos. Então, por exemplo, constância e inovação. Sustentação e expansão. Firmeza e adaptabilidade. Controle e liberdade. Controle não é ruim nem bom. Liberdade não é ruim nem bom. É o que é. Então, quando a gente tira o negativo e coloca aquela força como ela é, a gente vai conseguir articular melhor o paradoxo. Então, se, por exemplo, se você tem um peso no falta de, ou não sei o que de, você tira. Pega só o que é.
Tô em dúvida se a minha tá certa. Dá para falar ou é segredo ainda? Vocês vão compartilhar no pequeno grupo. E não Tá. tem certo e errado. Às vezes a gente chega até um certo ponto, ela pode não estar muito bem articulada, mas ela já é um bom começo. Então, não tem certo e errado. É todo um trabalho, um caminho. Acho que em grupo a ideia é essa, é de tornar ela mais apreciativa e de que ela seja mais clara. Então é um refinar junto com os outros, né? Uhum. Apreciativa no sentido de clareza. E de positividade, assim, porque senão você coloca um lado que eu gosto muito disso e eu não gosto disso, por exemplo. Então, um positivo e um negativo. Então, é como se você já estivesse dando a resposta para a pergunta. Quando você coloca, mesmo que seja algo negativo, no positivo ou no apreciativo, o seu cérebro tem que trabalhar de uma outra forma para responder a pergunta. Faz sentido? Faz sim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai estar em trios, a gente vai compartilhar essas Wikidcast, vocês vão falar, vocês podem usar o chat, o notepad para escrever, e tenta refinar, tenta ver o que dá para melhorar nela. Então é uma questão de arte mesmo, não tem certo e errado. Português, inclusive, é lindo para fazer esse tipo de exercício. E aí tentem se ajudar. Na verdade, eu vou dar para vocês um paradoxo. Tentem ser bem egoístas e resolver o seu e ajudar os outros ao mesmo tempo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, Carol, as minhas salas. Deixa eu ver, a gente vai estar com trios, nós somos em 9, vai dar 3 trios, é isso mesmo? Maravilha. Então são 12 minutos, é tempo suficiente para dar uma trabalhada boa, dá tempo de trabalhar com todos. E Nicole está junto com Roberto e Marcelo, eles vão te embarcar nesse processo aí. Isso. Bem-vinda, Nicole. Bem-vindíssima. Então, vamos lá. Muito bem. Acabou, não. Gente, a gente não conseguiu fazer. Precisa de mais tempo, gente. Precisa de mais tempo. Mais tempo. Dá mais um tempinho pra gente. A vida requer mais tempo. Essa é a conclusão que eu chego. Vamos fazer o seguinte agora. Vocês trabalharam até um certo ponto, né? E o que a gente quer fazer agora? É anotar aqui, ó, quais são as Wicked Questions que se destacaram. Então, para escrever no post-it, é só clicar 2 vezes nele. E se quiser criar mais post-it, é só usar a barra ali embaixo. O terceiro ícone da direita para a esquerda é o de post-its. Vamos escrevendo aí, não precisa estar tudo perfeito. A gente parte de onde está. A sala 3 lá estava usando o chat de uma maneira efusiva. Loucamente, né? Loucamente. É bom. Uma coisa legal de Wicked Question é escrever mesmo. Conforme a gente vai escrevendo, mais do que falando, escrevendo ajuda a ir decifrando esse código. E aí, se vocês quiserem fazer comentários sobre as Wicked Questions, você cria um post-it do lado. E aí pode fazer comentários. Talvez muda a cor do post-it. Tem como aumentar um pouquinho? Tem. Você, na verdade, está livre para aumentar, Marcelo, e ver. Tem várias formas de fazer isso. É? Aqui eu não sei como é que mexe. Se você clicar no Z no seu teclado, o seu... A mãozinha por baixo. Se você clicar no Z no seu teclado, o seu cursor vira uma lupa. Aí você pode aproximar. Legal. Eu prefiro cercar a área que eu quero ver, e aí ele dá o zoom naquela área que eu cerquei.
Alguém está escrevendo como texto e não dentro do post-it. Ai, sou Tudo bem, eu. eu vou recortar e Como é copiar que eu dentro do faço, post-it. gente? Já foi, Vera Lúcia, tá lá. Clica 2 vezes no post-it. Ai, Isso. agora tem um negócio aqui na frente. Um tracinho de bolinha. Ai, meu Deus. Essa pergunta aqui do time coeso e abraçar o novo, qual é o paradoxo? Fabi, é a tua. Manter e mudança? Uma coisa ali não atrapalha a outra, né? Ah, O que será? atrapalha ali? O que atrapalha o coeso ou o novo? Qual é o paradoxo? É uma nova gestão, é que eu coloquei o novo, né? Eu tinha colocado abraçar. É isso. Como você manter, né, um time que já confia, já está coeso, com uma mudança de gestão. É algo assim que eu queria. Como manter o que a gente já tem com uma mudança. É como mudar e manter. É isso. Então dá para enxugar ali. Nossa, eu tô colando em lugar errado aqui, gente. Aonde você está, Marcelo? Deixa eu ver se eu acho Tô lá você. embaixo, no roxinho. Eu vou puxar lá para cima. Ah, é, só vai lá para cima. Só. Tô meio perdido. Pode levar ele, ó. Tô levando ele para você lá em cima. Ai, brigadão. Como é que você faz para escrever, Fernanda? Eu não consigo escrever. Você clica num. Vou colocar vários post-its vazios, amarelinhos. Aí você clica 2 vezes no post-it, aí você escreve dentro dele. Eu coloquei o como assim, só meio para começar. Boa. E se quiser usar, uns amarelinhos ali embaixo. Ó, aquele paradoxo ali é poderoso, hein? Como assim ter uma melhora na situação climática do planeta e ter uma economia global em progresso? É a wicked question do momento, né? É, a mesma família, mantendo diferenças. Consegui, hein? Boa. E se trabalhar com propósito e ganhar dinheiro, eu colocaria, como assim podemos trabalhar de graça e ganhar dinheiro? Seria mais ou menos isso? Não. Que propósito e ganhar dinheiro, não vejo nenhum conflito nisso. Inclusive é o que a gente busca, né? Não sei como reescrever. Qual é o paradoxo ali? O que está faltando? É dinheiro ou é propósito? Não, é que eu acho assim, quando eu atendo, por exemplo, pessoa física, tem que colocar muita energia, muito investimento e o retorno é baixo. Quando eu atendo pessoa jurídica, pouca energia e retorno alto, mas não necessariamente muito propósito. Então é nesse sentido que eu queria colocar. Então tem algo mais ali, né? Não é... Tem esse investimento seu de energia, né? Tem um paradoxo aí, com certeza. Aí tem que dar uma esmiuçada nele para ver onde é que está esse dilema, né? Talvez seja como ganhar dinheiro investindo pouco, que daí é pouca energia, pouco tempo. Talvez seja isso mesmo.
Mas aí você está focada no dinheiro, né? E dinheiro nunca é fim, é meio, né? Como que, na verdade, o propósito pode ser uma resposta mais efetiva para o seu trabalho fluir, né? Para se fluir, né? Do significado ser maior que o próprio... Que o retorno, ele em si só, ele pode ser a resposta, né? Mas o seu foco estaria no fluir, né? Da atividade. Expansão nos negócios e gastar menos. Como que eu posso aumentar aqui? Porque eu não estou conseguindo ler. Aperta no seu teclado a tecla Z e aí o seu cursor vai virar uma lupa. E aí você pode tanto clicar no que você quer ver, quanto você pode cercar uma área para você ver mais perto. Isso. Mas tem que estar com o Z apertado. Você tem que segurar o Z para fazer isso funcionar. Ah, entendi. Agora foi muito. Ixi, Maria, agora como é que eu volto? No cantinho esquerdo embaixo tem um mapinha com uma porcentagem, tem um sinal de mais e de menos também. Você pode navegar por ali. Ótimo. E se eu fizer, como assim nós podemos aumentar a rentabilidade e o prazer no trabalho, investindo menos tempo e energia? Já está mais perto, né? Mas eu fiquei pensando, Marcele, que você falou que, por exemplo, na pessoa física, você investe muita energia e é pouco retorno, mas na jurídica é pouca energia e muito retorno. Sim. Só que na pessoa física eu tenho mais propósito, na jurídica eu tenho menos. Mas eu fiquei pensando que não seria então como... Porque você tem um lugar que se ganha mais. Uhum. Mas tá interessante ali, como é que você vai aumentar as coisas investindo menos tempo e energia? Isso é um paradoxo, né? Geralmente o natural é você investir mais tempo e energia e aí você tem mais rentabilidade e prazer. Você quer fazer o contrário. Sim, eu queria tentar dar uma escalada no pessoa física, que é o que eu mais gosto. Esse é o tipo da pergunta assim, se alguém encontrar a resposta, me avisa. Tá bom. O Wicked Question tem isso. A pergunta você fala, nossa, se alguém responder isso aí, cara, vai ser interessante, hein? Nicole, obrigada aí pelas reflexões. E agora que a gente já tem uma certa musculatura, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês me seguirem, aí eu vou aqui para baixo, ó, eu vou dar para vocês o contexto. Então, o contexto é, esse nosso ambiente de facilitar e liderar grupo, ele é cheio de paradoxos, né? Então, vocês podem trabalhar de duas formas aqui. Vocês podem partir direto para formular Wicked Questions aqui embaixo, se você já tem alguma clara para você. Ou você pode trazer elementos paradoxais aqui em cima, para ajudar as pessoas a criar. Então, a gente vai, enquanto grupo, criar algumas Wicked Questions aqui. Eu vou colocar uma para ilustrar, uma que eu já vivi muito. Legal. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Aonde? Como assim podemos atender o nosso cliente ao nosso grupo simultaneamente? O cliente é a pessoa que está te contratando, que vai te pagar no final. É aquela pessoa. Ou às vezes 2, 3 pessoas. E o grupo são as vítimas do workshop, do evento. Ah, entendi agora. Entendi. E às vezes um é uma coisa e o outro é outra, né? Acho que assim, 99,9% das vezes eles têm expectativas bem diferentes. Né? Bem diferentes. Essa que eu pus, Fernando, tem sentido? Como assim? Gostamos de atuar em grupo e com indivíduos. Aham. Como assim você gosta das duas coisas, tá em grupo e com indivíduo?
Boa. Que outros paradoxos temos? Tinha um lá em cima que foi... A gente pode traduzir no... Não sei se essa tem sentido. Teremos relacionamentos fortes, estamos virtualmente. Tem o paradoxo da presença e da distância, alguma coisa assim, né? A gente está junto e separado ao mesmo tempo. É isso. Eu acho que o pessoal, como diria o Harry, né, Carol, pegou a rosca. Sabe quando o parafuso entra e começa a rodar quase que sozinho? A gente diz que pegou a rosca. Tá menos sofrimento e mais diversão, né? É, fica prolífico. Eu consigo mexer na... Eu que não estou enxergando embaixo, assim. Eu consigo mexer aqui, não, né? Sim, se você tem um trackpad ou mouse, Lorise? Mouse. Você consegue rolar o mouse para ele passar o papel, tá. assim? Entendi. O outro atalho é você apertar a barra de espaço, aí você segura a barra de espaço, o seu cursor vira uma mãozinha. Tá. Aí você clica com a mãozinha e empurra o papel para onde você quer ir. Ou puxa o papel. É bem... Vale para sentimento também? Como assim Vale. sentimos isso e aquilo? É, nossa, eu penso nisso todo dia quando eu olho pro meu filho adolescente. Como assim eu amo e odeio essa criatura ao mesmo tempo? Vocês percebem que a gente é rodeado de paradoxos? Sim. Na nossa experiência com grupos, quando a gente tem o mesmo contexto e a gente está trabalhando, por exemplo, um planejamento estratégico, tem uma sensação de alívio que acontece, porque muitas vezes tem um esforço, um dispêndio de energia para mover as coisas para um lugar e as coisas não vão. E aí, quando as pessoas articulam o paradoxo daquele... por isso que não está rolando. Porque parece que articula, parece que cai o véu dessa força oposta, que não está bem articulada. E aí, quando você percebe que são forças opostas, que tem que dançar junto, parece que muda a forma de pensar, de agir. Um exemplo que eu posso dar é uma uma organização sem fins lucrativos, que trabalhava como se fosse um banco. Então, ela tem uma cara antiga, clássica, aqueles prédios velhos com piso de mármore que você vai lá para pegar dinheiro emprestado, sabe? Essa era a cara da organização. E o marketing estava super querendo fazer uma coisa para Frentex, mas meio fintech, com uma cara meio de Nubank, de não sei o quê. E não estava rolando, não estava tendo efeito nem para o grupo que eles queriam atingir, nem para eles mesmo, não estava fazendo sentido. E aí eles articularam isso, de que eles são uma empresa antiga, que tem uma cara clássica, e que tem que se relacionar com um público jovem e moderno. E aí, quando eles articularam esse paradoxo, eles falaram, assim, tudo que eles tinham feito durante um ano caiu por terra, porque eles não estavam vendo essas forças opostas, né? Então acontece esse tipo de surpresa.
E, Fernando, a partir do momento que você define ou você consegue articular essas forças opostas, né, essas grandes diferenças que estão aí no negócio, o que você faz com isso? Boa pergunta, Marcelo. Primeiro, você dorme com isso. Mas uma pergunta clássica, quando a gente faz um trabalho com um grupo, por exemplo, no nosso grupo aqui mesmo, a gente está olhando para várias Wicked Questions do nosso ambiente. Uma pergunta que ajuda a gente a começar a dar passos, a gente pode fazer, por exemplo, um Until for All, ou até uma votação simples. Quais desses paradoxos a gente precisa colocar atenção e energia para fazer progressos? E aí o grupo usa a inteligência coletiva para escolher um, e aí dentro daquele ali a gente começa a criar estratégias. A gente começa a mexer em coisas, começa de repente mudar um planejamento, mudar uma prática, mudar um comportamento. Mas o grande ganho é articular na Wicked Question. Se a gente articulou as perguntas, já foi feito um grande trabalho. E aí você pode encaminhar de várias formas. Uma estrutura que ajuda bem a... Quer dizer, vou dar vários exemplos. Um exemplo é conversar sobre um paradoxo. Então, por exemplo, você pode fazer um conversation café sobre uma Wicked Question, e a pergunta é exatamente a Wicked Question. Então, imagina um conversation café que vamos pegar assim, como assim quero vivências e preciso trazer conceitos? E aí as pessoas vão trazer a percepção, o entendimento, o sentimento dela sobre essa pergunta, e você faz um conversation café para entender melhor esse paradoxo. Se você tiver com um grupo muito grande, você pode fazer um aquário também, um fishbowl, mas também você pode fazer uma coisa mais prática. Então, por exemplo, uma estrutura que ajuda a dar passos práticos e concretos é a Integrated Autonomy. Ela é uma sequência de passos super simples para você, a partir de uma Wicked Question, criar estratégias de ação. Qual que é essa estrutura, desculpa? Chama Integrated Autonomy. Vou colocar aqui no chat o link. Ela está nos cartões, naquela caixa? Ah, olha aí. São duas interrogaçõezinhas. Só abrir aqui o site, ele fica meio lento às vezes. A gente está de tempo, Carol? Ah, dá tempo aí de fazer. Aqui a gente tem mais duas coisinhas para fazer. A gente está no board. Tá. Muito bem. Tem uma coisa que acontece aqui no Butter, que a gente está com o quadro aberto aqui, né? Então todo mundo consegue brincar e tal. Quando a gente fecha o quadro, é igual tirar o brinquedo de uma criança, assim. Eu me sinto bem mal de fazer isso. Mas grava vai ter uma hora que eu nada, vou não? ter que fazer isso. Hã? Não grava nada, não? Se salva, tá tudo salvo. Mas é que quando eu fecho, você não consegue mais brincar com esse brinquedo, entendeu? Estou só preparando vocês para esse momento. Daqui a alguns segundinhos eu vou fechar o quadro e a gente vai conversar um pouco sobre a experiência. Colocou lá, né, Carol, o link. Beleza. Tá ali no chat o link para Integrated Autonomy. Integrated Autonomy está no chat. Vamos lá, Vera. Mais uma e aí a gente encerra. Ah, mas acho que eu coloquei em inglês. Espera, deixa eu abrir aqui. Boa, Vera. Animação, mas nem tanto. Pois é. A gente pede para quando começa todo mundo falar, pera um pouco, gente, calma, um de cada vez, pelo amor de Deus, né? Não estou ouvindo, sabe? É bem isso mesmo. Com autonomia também, né? Tenham autonomia, seja um protagonista, mas não seja tanto assim. Mas me diga o que você vai fazer exatamente. Muito bom. Eu adorei. Vou fechar aqui o quadro. Sem tentar, eu adorei.
Vocês vão receber depois o link para esse quadro e vocês podem depois pegar os materiais para vocês. Mas por hora, vou fechá-los aqui. Tum! E aí eu vou fazer uma avaliação que o Keith, que é um dos autores, ele tem usado essa avaliação para ajudar a mapear as estruturas em relação a esses 3 atributos. Então, tem estruturas que trabalham muito a questão de conexão, tem estruturas que trabalham mais a questão de contexto e clareza, tem outras que mais para novas opções, mas às vezes as 3 estão presentes. Então, a ideia é você medir, a partir da sua experiência, o que você sentiu mais com a Wicked Question. E aí, para você responder, você carimba, você só clica no triângulo próximo da equação que você vai chegar. Então, se as 3 estiveram muito presentes de uma forma igual, você vai clicar no meio. Se você tem mais novas opções e não o resto, aí você vai de acordo. É uma pergunta meio vaga mesmo. Olha que interessante. Estamos todos ali meio que no fundão do... O conexão é mais fraco, né? A gente pode tirar essa conclusão que para esse grupo, nesse momento, nessa atividade de conexão, não foi algo que aconteceu tanto, né? Aconteceu mais contexto. E aí o Keith, ele tem uma coletânea dessas análises, que ele faz uma média, que a ideia é isso virar também um mapa para quem está desenhando uma sequência. Se você está desenhando uma sequência e quer trabalhar com mais conexão naquele momento, você vai olhar para estruturas que têm esse gráfico, de certa forma, diferente desse que a gente está vendo aqui. Então, é uma outra forma de olhar o design da coisa. Muito interessante. E agora eu vou começar uma outra aqui. Deixa eu fechar essa. E eu vou começar uma outra enquete aqui. Em quais situações você usaria Wicked Questions? Quais seriam as suas utilidades? Aí você responde, e a partir do momento que você enviar a sua resposta, você vai ver as dos demais, e você pode responder várias vezes. Todos conseguem ver as respostas? Dos outros, não. Você já apertou naquele submit lá embaixo? Para mim ele não está habilitado, ele está cinza clarinho. Que estranho, deixa eu ver aqui. Para mim aparece só o skip. Mas você respondeu, você escreveu lá em cima? Eu fiz 3 campos, 3 respostas. Deveria dar. Talvez é isso então, Marcelo. Recorta os 2 outros campos de baixo, deixa só o de cima. E aí tenta ver se ele deixa você mandar uma. Também não deu, viu? Que para mim eu fiz o que você falou aqui de fazer 3 respostas, ele continuou dando a opção de enviar. Coloca no chat então, Marcelo, a gente coloca lá para você. Tá, por favor. Não perder. Dá para ver tudo.
Não dá para ver tudo, né, Fernando? Só estou vendo 5. E mais, né? Deixa eu ver aqui. Tem várias ali, Vera. É só rodar o mouse, Vera, para baixo. E scrollar, né? Estou colocando aqui as do Marcelo. Definição de propósito? Exatamente. Qual paradoxo nossa organização se propõe a resolver? Muito bom. E aí, como eu falei, você consegue conduzir essa estrutura em 30 minutos, se o grupo é um grupo mais ágil, assim, nesse trabalho mental, ou talvez você precise fazer um aquecimento antes, aquele que a gente fez de trazer um pouco de clareza sobre os elementos pode ajudar, ou às vezes não, né, que nem você falou, né, Vera? Aquele exercício não ajudou, quando foi para o Wicked resolveu. Então, a gente tem que testar e ver como é que funciona para cada grupo. Mas a nossa experiência é que tem uma hora que pega, e aí a coisa começa a fluir. Então tem que ajudar o grupo a chegar até nesse ponto, sem ajudar muito, ajudar só o que precisa, é aquele equilíbrio delicado, né? Que se você ajuda muito, as pessoas relaxam e falam, então escreve para mim, você, a Wicked Quest. Mas você tem que ter esse esforço individual, e na nossa experiência, coletivamente, a coisa ganha uma escala, assim, sempre tem uma galera que, cara, consegue articular os paradoxos de uma forma incrível. E aí começa a pipocar. Aí tem um outro lado, né, Carol, que a gente pode falar, que pode ser muito pro grupo também. Então chega uma hora que é bom, vamos olhar o que a gente tem aqui, vamos selecionar os principais, e aí você dá uma enxugada, porque algumas pessoas podem também ficar meio super estimuladas com isso, né? E, às vezes, bom é ter tempo de refinar, porque às vezes você fala, bom, já temos os paradoxos, senão também começa a ficar muita coisa, né? E aí você chegar e falar, tá, já temos isso, disso aqui, como é que a gente refina? E aí você pode até trabalhar para refinar, mas não mais paradoxos, senão chega uma hora também que cansa, né? Que, enfim, pode dar um estresse aí, não? Porque, assim, o que eu vejo, assim, se o grupo já estava meio travado porque não vai, aí, de repente, trava de vez. Porque aí não sabe para onde ir de tanto paradoxo que tem. Então, tem que ter um espaço bom aí, né? Agora... a história do Fischer, né? Oi? Conta a história do Fischer. O Fischer... Não, quantos dias foram? 2 dias fazendo... 2 dias. Ele entendeu errado. Alguém falou para ele, não, faz o Wicked Questions, e aí ele achou que era para fazer durante os 2 dias, e aí ele fez 2 dias o Wicked Questions, e aí chegou num momento, cara, que o grupo chegou em lugares, assim, extremamente essenciais, assim, que passaram anos... Foi profundo esse, hein? Foi. Não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar também, como é que você consegue aprofundar tanto, né, mas foi o que aconteceu. Mas eu diria que depois combinar com Integrated Autonomy é um caminho bem legal, porque aí você acha quais são os paradoxos que a gente quer realmente trabalhar, que faz sentido a gente trabalhar, seleciona 1, 2 ou 3, e dependendo do tamanho do grupo, e aí organiza, e aí eles trabalham para achar estratégias, né, para trabalhar naqueles contextos ou com aquele paradoxo. Então, também dá um bom encaminhamento. Qual que é o nome dessa que você falou? Desculpe. Chama Integrated Autonomy. Eu coloquei no chat, tem um link em inglês, é aquele ali, ó. A Vera já está ali, ó, mostrando. O espaço é super simples. Aí uma dica para vocês, pega uma Wicked Question que você se identificou, refina ela, e aí faz a Integrated Autonomy sozinho. Segue os passos e faz o exercício para você ver como é que ela funciona, depois você vai conseguir facilmente para um grupo. E aí um erro que a gente já cometeu, que aí vocês não precisam cometer, é você fazer a Integrated Autonomy com uma Wicked Question fraca, uma pergunta que não tem ainda, não existe a polaridade ali, não tem um paradoxo. E aí a Integrated Autonomy fica meio xoxa, ela meio que perde o sentido no meio do caminho. E aí você acha que a estrutura não funcionou. Então, na verdade, não é isso. O que não funcionou foi o início. Você tem que ter uma Wicked Question bem elaborada. Então, pega ela bem refinada, porque aí funciona belezinha.
E aí, para encerrar, vamos colocar aqui mais uma enquete. O que fica de valioso desse encontro de prática? Marcelo, vamos ver se funciona agora, hein? Você está no navegador ou no aplicativo? Eu entrei pelo link, eu acho que isso aqui é o navegador. Navegador mesmo. Tá. Talvez você dê um refresh no navegador, ele recapitula aí. Mas vamos ver se funciona. Tá. Rolou, Marcelo? Rolou. Boa. Opa. Legal, todo mundo respondeu. Não tenham medo dessa estrutura, não. Usem com o grupo. A Roberta colocou ali a primeira pergunta, geralmente é melhor, acho que nunca é melhor. E é um esforço, né, individual, mas a partir do momento que você faz esse esforço, e quando você encontra pessoas fazendo o mesmo esforço, é muito legal, porque aí o pessoal se junta e começa a fazer a estrutura funcionar. Então é um esforço coletivo. E tem que ser um esforço, não é fácil, não. Mas depois, como a Carol falou, vira uma prática, né? Vira uma coisa divertida de fazer. E o perguntar é mais importante que o responder, né? Essa é uma outra dica, né? Tem gente que acaba entrando numas de querer responder, ao invés de articular as perguntas, começa a querer responder. Porque as perguntas, elas te levam para um espaço criativo, né? Então, para determinados grupos, é bom de puxar de novo a régua e falar, gente, é só para articular a pergunta, não vamos responder nada agora. Relembra o objetivo da estrutura, né? Que é articular, não é responder. Então, às vezes as pessoas começam a entrar nessa e falam, não, lembra que a gente está aqui tanto para descobrir os paradoxos que a gente vive e articular eles em perguntas. É só isso. Aí as pessoas falam, aí dá aquela relaxada e vai. É muito legal. Eu fiquei com uma dúvida. Dá para perguntar ainda? Dá. Sim. Temos 4 minutos para nos despedirmos e responder as perguntas. A minha dúvida é aquela pergunta do imprevisível, das certezas, se isso faz parte ou se é um aquecimento para daí entrar na Wicked Question. Não faz parte da estrutura, é um aquecimento para entrar na Wicked Question, principalmente porque a gente está num grupo que não é um time, né? A gente não tem o mesmo contexto. Então, o que a gente fez? A gente colocou aquela pontuação, aquele 5x5, para você criar o seu contexto. E aí você consegue mergulhar nele um pouquinho, e aí você começa a perceber as coisas, e aí você vem para a prática com um pouco mais de clareza. E aquilo lá é uma pontuação, ou não? É uma pontuação, 5x5. Serve para várias coisas. Isso mesmo. Mas ela ajuda você a criar material, um material ali bruto, que você vai depois usar para refinar os trabalhos. Entendi. Obrigada. Quando você está com um grupo, você já pode dar de cara o contexto para ele. Falou, bom, esse projeto enrolado que a gente vive no nome tal, o que são essas coisas? Aí você começa a trabalhar a partir dali já. Ótimo. Eu estava pensando exatamente nisso. Desculpa, fala, Vera. Pode ir, Larissa. Não, eu estava pensando nisso. Você falou que entra direto, né? Eu pensei, tem que levantar um pouco o que eles estão enxergando como opostos, enfim, quais as palavras que estão permeando aquele projeto, aquela situação, sei lá, que eles estão vivenciando, né? O que cada um está sentindo, o que cada um está enxergando. Aí vão levantando as perguntas e a partir daquilo que forma. Viraria uma matéria, né? De um contexto. Tá. Fernando, vocês aplicaram para planejamento estratégico? Sim. É bem legal. Faz sentido. Ela é uma etapa, né, do planejamento estratégico, onde você levanta essa bola e deixa lá. E aí parte para outra coisa. Então, a gente explora muito o contexto, explora a biografia, explora propósito, mas aí essas perguntas paradoxais, elas estão lá.
Na hora que a gente vai chegar nos próximos passos, como é que a gente vai progredir, eles passam por essa galeria e os paradoxos estão lá, eles são elementos de observação. E, eventualmente, eles tomam um vulto maior. Dependendo da importância do paradoxo, se é algo que é muito tenso, ele vai ter uma relevância no planejamento estratégico. Mas, assim, em resumo, ele aumenta a claridade, a clareza do que eles estão enxergando. Tá. Eu acho que é uma forma de, quando tem muitas questões a serem resolvidas, é uma forma de você colocar luz naquilo que tem mais, vamos dizer, tensão, tenha mais sofrimento dentro desse contexto, é isso. Coisas que estão patinando, geralmente tem um paradoxo ali que não está sendo visto ou cuidado, sabe? Não está articulado. Então, você vai empurrando as coisas não andam, mas tem algo te empurrando de volta. O que é isso que está empurrando de volta? Qual é o paradoxo? E quando o grupo descobre, é muito legal. Tem uns momentos de surpresa, assim, é muito interessante. Aqueles aha moments, né, que eles chamam. O cérebro dá um... O que você falou, Carol? É o quê? Depois. O que a Carol falou? As coisas que eles falam que é o aha moment, é quando você faz... Sabe, dá aqueles... É muito legal. Muito bom. Estamos no topo da hora. Gente, gratidão por vocês terem vindo. Eu coloquei ali que eu adoro rever as pessoas e ajudar nessa prática e trazer coisa nova. Então, assim, usem Wicked Questions e não tem como dar errado, não. Vai dar certo e a gente sempre aprende conforme vai fazendo. E os grupos vão se beneficiar disso. Super obrigada, viu, de novo, Carol e Fernando. Gratidão mesmo. Obrigado a vocês por terem vindo. Obrigado, grupo também. Obrigada, apesar de entrar atrasado, foi incrível. Valeu. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau. Nos vemos em breve. Aqui não tem coraçãozinho para mandar para vocês, não? Tem no React ali, ó, você pode mandar as carinhas. Tô vendo aqui. Com foguinho. Meu Deus, isso aqui. Nossa, fazer umas coisas esquisitas. Tem. Esquisito. É uma ferramenta diferente. Que legal. Boa, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Fiquem bem. Obrigada. Boa noite.